Salve, salve, torcedor tricolor, uma boa semana a todos. Até difícil começar o vídeo com empolgação depois da tragédia dessa atuação bizarra, essa vergonha que foi na Fonte Nova. Mas enfim, vida que segue porque nesta semana o Campeonato Brasileiro termina, quinta-feira o último jogo contra a Chapecoense. O pessoal, a torcida segue chegando junto, comprando ingresso, setor oeste esgotado, tá? Mais um setor esgotado. Leste superior, no entanto, foi aberto para venda. Então, se você ainda não comprou ingresso, quer ir ao jogo, Leste Superior também já está à venda, tá bom? E já tem postos físicos de venda também. Consulta lá o site direitinho, os endereços lá para quem quiser ir fisicamente comprar o ingresso. Quem não puder ou não quiser comprar pela internet. Então, eu acho que, assim, por mais que o time muitas vezes faça o possível para desanimar o torcedor a ir ao estádio, como ontem, você perde o tesão, né? Apesar disso, eu acho que ir ao jogo é uma oportunidade que a torcida tricolor vai ter para fazer uma linda festa, uma bonita festa que a torcida do Fluminense, acima de qualquer coisa, merece. Né? É pelo clube, pelo amor ao clube e pela própria torcida, né? Para festejar com a própria torcida depois desse longo tempo afastado do Maracanã, devido a essa desgraça dessa pandemia, uma oportunidade agora de celebrar, se não um ano maravilhoso, claro que não foi um ano maravilhoso, mas que pelo menos termine com essa vaga na Libertadores, que é o mínimo, nesse open bar de vagas de Libertadores, e o mínimo que poderia até não ter sido alcançado, diante da irregularidade dessa equipe, da quantidade de jogos ruins que essa equipe fez ao longo do campeonato. Então terminar com uma vaga que seja na pré-Libertadores é um prêmio para o futebol que esse elenco jogou ao longo desta temporada. Mas como eu venho falando, falei isso ontem na live, quem quiser pode ir lá, a análise do jogo também está lá, tá aqui no canal. Eu acho que tem que pensar no futuro, pensar em 2022, ter uma expectativa para um ano melhor, e assim, essa expectativa ela passa diretamente por estar na Libertadores, né? É fundamental estar na Libertadores. Então, eu acho que, apesar de tudo, vai ser uma festa muito bonita da torcida tricolor no Maracanã. A gente tem outros assuntos para tratar aqui neste vídeo, assuntos importantes também. Antes de seguir, eu só peço aqui para você deixar o seu like aí e sua inscrição no canal, claro, se você não me conhece, sou o Vitor Lessa, setorista do Flu pelas rádios Globo e CBN, deixe sua inscrição aí no canal. Se você ainda não me acompanha, não conhece meu trabalho, por favor, dê essa moral aí. Bom, seguindo aqui com os assuntos do vídeo, vou falar de Felipe Melo já já, mais alguns detalhes que o GE. Globo trouxe, eu também confirmei aqui com pessoas ligadas à diretoria do Fluminense, detalhes do contrato. Um outro assunto muito relevante que eu apurei após o jogo de ontem contra o Bahia, e eu imaginei que isso fosse acontecer, porque na entrevista que o Fred deu ali no intervalo, já dava mostras do que seria o vestiário do Fluminense naquele momento. E eu imaginei, pô, o vestiário deve ter pegado fogo no início, no final, porque o Marcão, inclusive, demorou a chegar para a entrevista coletiva. Geralmente, fora de casa, a entrevista ela acontece mais rápido. E ela foi mais ou menos no mesmo horário dos jogos em casa. Então eu imaginei que tivesse sido um clima bem pesado. No intervalo, o Fred falou que ia para porradaria, e foi mesmo. Claro que não literalmente, né? Pelo menos não tem essa informação. Mas o Fred estava enfurecido. Né? Aquilo que vocês viram ali no intervalo do jogo não foi nada perto do que ele fez dentro do vestiário. Né? Saiu quebrando tudo também, não literalmente, por favor, mas foi um desabafo com palavras muito fortes, não direcionadas a ninguém, mas por todo o grupo, né? Que era preciso ter vergonha na cara, que o Fluminense precisava jogar como o Fluminense, porque estava ali, os caras estavam disputando a vaga na Libertadores, mas aliás, para fugir da zona de rebaixamento, mas o Fluminense estava ali brigando por uma vaga na Libertadores, então não podia ter uma vontade, um tesão menor do que os caras. Então assim, o Fred foi enfurecido no intervalo, tentou mexer com o grupo, o Marcão ficou quieto durante a maior parte do tempo, foi falar mais no final, quando ele também fez as alterações. Foi um clima bastante pesado, de muita cobrança, assim. E eu acho positivo, né? Assim, é claro que não resolve só falar, mas tinha que haver essa indignação. Essa indignação precisava. O pior seria se ainda depois do jogo a gente tivesse que ouvir que foi tudo normal.
né? Não nos esforçamos, fizemos o nosso melhor, mas não deu. Então, essa indignação, ela de fato houve. A postagem do Iago no Instagram, acho que mostra bem isso, né? O que ele escreveu no Instagram. Quem ainda não viu, está lá disponível ainda. Reconhecendo que o time não jogou à altura da grandeza do Fluminense e da sua torcida. Quando acabou o jogo, eu falei, a atuação do Fluminense ela foi desleal com o seu maior patrimônio, com o torcedor. E foi isso. Então, assim, foi um clima de muita cobrança no vestiário, muita cobrança, principalmente do Fred. E ficou alguns minutos ali falando sem parar. E no final do jogo, o Fred não foi direto pro vestiário, que foi pro antidoping. Então, o Lucas Claro também falou, pediu desculpa, assumiu os erros que cometeu, também podia ser diferente, né? Ele chegou a falar até com o árbitro na saída de campo lá, alguma coisa sobre algum lance lá, que ele reconhecendo que também errou, enfim, foi uma tarde trágica para o Lucas Claro, e no intervalo ele pediu desculpa aos companheiros, estava muito chateado, muito, muito cabisbaixo com o que aconteceu, com a atuação dele, que foram 2 erros de fato capitais, que culminaram com a derrota do Fluminense. Claro que eu acho que essa derrota ela aconteceria, da forma como o time jogou, ela aconteceria de qualquer forma, né, de qualquer jeito. Não tinha como não acontecer pela atuação do Fluminense. Eu falei isso também na minha análise. O Fluminense em nenhum momento ele mereceu qualquer outro resultado que não fosse uma derrota. E foi o que aconteceu. Bom, enfim. É isso só para dar a vocês aí um clima assim de como foi o vestiário, que foi de muita cobrança mesmo, de muita insatisfação com o que o time apresentou. Não teve conformismo, pelo menos da maioria, pelo menos dos líderes do elenco. Para a gente fechar esse assunto aqui, aliás, esse assunto não, para a gente abrir o outro assunto do vídeo, que é o Felipe Melo. Hoje ele deu uma entrevista ao Seleção Sport TV, ele disse que não está acertado, não está com contrato assinado com ninguém, admitiu a proposta do Fluminense. Hoje a Globo trouxe a informação de que esse contrato é de 2 anos. E eu tive a mesma informação, depois corri atrás de uma pessoa ligada à diretoria, que esse contrato é de 2 anos. E aí eu sou completamente contra. Eu vinha falando para vocês, eu seria a favor no modelo em que fosse 1 ano de contrato, que não fosse um valor absurdo. Agora pagar um salário alto, como vai receber o Felipe Melo, muito alto, durante 2 anos, acho demais, acho muito. Se for um salário de 500 mil, que não deve ser menos que isso, é 12 milhões de reais. Para um jogador que já está em final de carreira, enfim. Que eu acho que pode ajudar, pode contribuir, como eu já venho falando, mas é muito caro, né? O risco é alto. E aí depois não vai ter desculpa de que não tem dinheiro, né? Então tem dinheiro. Então beleza, então a gente vai esperar a gente pode esperar contratações de destaque para o ataque, para a lateral esquerda, para outros setores carentes do time. Contratações realmente de destaque. Já que tem dinheiro para pagar isso tudo num volante que não é uma prioridade para o momento, que talvez seja a posição que o Fluminense tenha mais opções de boa qualidade, vamos dizer assim. Eu aí, nesse contexto, eu já sou contra, eu acho demais, mas o presidente, como eu disse, tomou as frentes nessas negociações, como sempre faz nas negociações mais importantes. Teve o lobby aí do Fred, né, o pedido do Fred, mandou, falou. E é isso, assim, esse contrato deve ser assinado nesta semana ainda, provavelmente. O Felipe Melo está até no Rio, está visitando a família, está de férias agora. Mas a tendência é de que nesta semana os últimos detalhes ali burocráticos sejam resolvidos. E internamente há uma resistência ao nome dele, tá? Eu apurei que há uma resistência de pessoas da diretoria, inclusive, que não gostam de algumas... Primeiro, em relação ao valor, que é caro. Segundo, a questões de posicionamento de cunho político, posicionamentos políticos. Que aí a gente pode discutir se vale entrar nesse mérito aí ou não, se isso deve ser levado em consideração ou não, mas o que eu estou dizendo é que há essa discussão, tá? De que ali o Fluminense não seria o lugar para o Felipe Melo. O clube tem ideais, tem pensamentos diferentes. Enfim, isso também está sendo muito discutido internamente. Mas a realidade é essa, que assim, a situação não está definida, mas está muito bem encaminhada. E eu até imaginei, porque se o Fluminense ganhou essa disputa com o Internacional, que tinha oferecido 2 anos de contrato, só venceria essa disputa se oferecesse 2 anos também. Porque por 1 ano ele não viria, ele não ia abrir mão de 2 anos de contrato
para vir pra jogar no Fluminense com um ano. Por quê? O que de tão maravilhoso ele teria no Fluminense que não teria no Internacional se ele não tem identificação com o clube de infância, se ele enfim, não torce para o clube, não tem, se ele não é ídolo, o que faria ele optar pelo Fluminense com um ano de contrato? O jogador joga 38 anos e não 2 anos de contrato do Inter. Evidentemente que deve ter feito uma contraproposta e o Fluminense aceitou. Então é isso, a tendência é de que esses detalhes sejam resolvidos nesta semana e aí ele possa ser contratado e assinar, portanto, aí, se tornar o primeiro reforço do Fluminense para a temporada 2022. É isso, galera. Já já eu volto aí com mais conteúdo, porque tem muita informação nesta segunda-feira. Tamo junto? Ó, esquece não, hein? Deixa aí o seu like, seu comentário, se inscreva aí no canal, por favor, para dar aquela moral. Valeu, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Um abraço.